Nas últimas horas, o mercado global tomou um susto e a incerteza dominou as negociações. O valor do barril de petróleo entrou em uma verdadeira montanha-russa, deixando investidores sem direção diante de novas tensões e dúvidas sobre a oferta global. Mas como essa instabilidade de agora vai afetar o seu bolso, o preço dos combustíveis e a economia? Fica comigo neste vídeo que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo e o que esperar para os próximos dias. O petróleo do tipo Brent, que é a principal referência do mercado global, chegou a cair quase 2% nesta terça-feira, depois que autoridades iranianas disseram que os princípios orientadores para um acordo entre Teherã e Washington haviam sido alcançados nas conversas em Genebra. Mas nesta quarta-feira, a dúvida voltou a rondar o mercado e o petróleo chegou a subir mais de 3% pela manhã, depois que a narrativa de que as linhas gerais tinham sido definidas foi substituída pela narrativa de que um acordo final ainda pode estar distante. E alguns fatores justificam o aumento do pessimismo. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, concedeu uma entrevista à Fox News nesta terça-feira, dizendo que as negociações em Genebra correram bem em alguns aspectos, mas em outros ficou muito claro que Donald Trump estabeleceu linhas vermelhas que os iranianos não estão dispostos a aceitar. Um segundo ponto é que a consultoria Eurásia, que faz prognósticos internacionais, afirmou que há 65% de probabilidade de os Estados Unidos lançarem um ataque militar contra o Irã até abril. Um terceiro ponto é que a mídia estatal iraniana reportou que o Irã e a Rússia vão realizar exercícios militares nesta quinta-feira no Golfo de Omã, de onde vem o petróleo do Golfo Pérsico, que passa pelo Estreito de Hormuz, que é a rota responsável por cerca de 20% do transporte global de petróleo. Segundo analistas de mercado, se o Estreito de Hormuz ficar fechado por um tempo prolongado, isso pode levar o preço do barril a $150, um cenário que Donald Trump não deseja, porque isso pressionaria a inflação aqui nos Estados Unidos. Portanto, o regime do Ayatollah Ali Khamenei usa essa ameaça de fechar o Estreito de Hormuz como uma ferramenta para pressionar o governo americano. E um último ponto ainda é que uma reportagem do site de notícias político americano Axios, que conversou com fontes do governo Trump, reporta que uma guerra no Oriente Médio pode estar mais próxima do que a maioria dos americanos imagina. Citando fontes, o site diz que essa seria uma campanha enorme em conjunto com Israel, que duraria semanas e que seria diferente das operações mais pontuais que aconteceram na Venezuela em janeiro e no Irã em junho do ano passado. Eles também afirmam que a mobilização militar dos Estados Unidos é um sinal de que, de fato, o governo americano poderia estar se preparando para um conflito armado. Lembrando que o governo Trump enviou 2 porta-aviões à região do Oriente Médio, uma dúzia de navios de guerra e centenas de caças, sendo que pelo menos 50 caças foram enviados à região em 24 horas até amanhã de quarta-feira. Também citando fontes, o site Axios diz que um assessor próximo a Donald Trump falou que ele está se cansando e que ele vê com 90% a chance de uma ação militar acontecer nos próximos dias. O site cita ainda também conversas com fontes do governo israelense, dizendo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está pressionando os Estados Unidos por um cenário maximalista, visando uma mudança de regime no Irã e que está se preparando para um cenário de guerra dentro de alguns dias. Priscila Yazbek, de Nova York, para a CNN Brasil. No fim das contas, a realidade de hoje é que temos muito mais perguntas do que respostas. Ninguém sabe ao certo onde essa montanha-russa vai parar ou quanto tempo essa nuvem de incerteza vai durar. O cenário global muda a cada minuto e a única garantia que temos agora é a própria volatilidade. Mas nós continuaremos monitorando tudo de perto. E você, qual o seu palpite para os próximos dias? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos desdobramentos e até a próxima.